tenho 101 anos e todas as manhãs faço uma coisa durante apenas 5 minutos. Depois preparo o meu café, abro as janelas, rego os vasos do quintal e caminho até o portão para pegar o pão que o rapaz da padaria deixa pendurado numa sacola. Ainda moro na minha própria casa. Ainda tomo banho sozinho. Ainda consigo me levantar da cama sem alguém puxar meus braços. E quando preciso, subo os 4 degraus da varanda sem transformar aquilo numa expedição de montanha. Não faço isso porque escapei da velhice. Meus joelhos fazem barulho. Minha coluna reclama quando muda o tempo. E demoro mais para calçar as meias do que gostaria de admitir. Mas minhas pernas continuam firmes, não perfeitas, firmes o suficiente para me carregar. O curioso é que durante muitos anos eu pensei que precisava fazer exercícios longos e difíceis para manter a força. Eu estava errado. A rotina que mudou minha maneira de envelhecer dura 5 minutos. 1 minuto para cada movimento. Nada de academia. Nada de aparelho caro. Nada de roupa especial. Apenas uma cadeira firme, uma parede e 5 minutos de atenção. Mas antes de explicar exatamente como faço, preciso contar porque comecei. Quando eu tinha 87 anos, minhas pernas começaram a falhar de um jeito silencioso. Não houve uma doença súbita. Não acordei paralisado. Foi mais traiçoeiro. Primeiro, comecei a usar as mãos para sair da poltrona. Depois, passei a escolher cadeiras mais altas. Em seguida, comecei a evitar lugares onde havia escadas. Eu dizia que não gostava de subir. A verdade é que eu estava com medo. Certa manhã, fui pegar uma caneca no armário da cozinha. Quando me virei, minha perna direita pareceu esquecer o que deveria fazer. O joelho dobrou. Eu me agarrei à pia. A caneca caiu e se quebrou no chão. Lembro até hoje do cheiro do café recém-passado misturado com o cheiro do pano molhado. Fiquei ali, segurando a borda da pia, olhando os pedaços brancos da caneca. Minha esposa Amélia tinha falecido 2 anos antes. A casa estava silenciosa. Naquele momento não tive medo de quebrar um osso. Tive medo de ninguém me encontrar. Tive medo de perder minha casa. Tive medo de ouvir meus filhos dizendo que seria mais seguro eu morar com eles. Ou pior, em algum lugar onde outras pessoas decidiriam a hora de eu acordar, comer e apagar a luz. Talvez você conheça esse medo. Talvez esteja percebendo que se levanta mais devagar. Talvez procure uma parede antes mesmo de começar a andar. Talvez seu filho fique observando quando você sobe um degrau. Talvez você tenha parado de sair sozinho, não porque não gosta da rua, mas porque teme cair diante dos outros. Eu conheço esse cálculo silencioso. A gente começa a pensar quantos anos de independência ainda restam. Não contamos isso para ninguém. Apenas mudamos nossos hábitos. Andamos menos. Sentamos mais. E sem perceber, fazemos exatamente aquilo que deixa as pernas ainda mais fracas. Vou contar exatamente o que eu fiz. Vou explicar cada movimento, como comecei, quantas repetições fazia, o que senti, o que precisei adaptar e quanto tempo levou para eu perceber alguma diferença. Mas quero adiantar uma coisa. Esses 5 minutos ajudaram muito. Só que não são a história inteira. A parte mais importante não aconteceu nas minhas pernas. Aconteceu na maneira como eu olhava para os dias que ainda tinha pela frente. Poucos meses antes daquela caneca quebrar, minha irmã mais velha, Lúcia, sofreu uma queda. Ela tinha 90 anos. Lúcia sempre foi mais forte do que eu. Criou 4 filhos, trabalhou numa costuraria e carregava sacolas como se tivesse nascido com braços de ferro.
Depois da queda, ficou com medo. O médico permitiu que ela se movimentasse com acompanhamento, mas ela evitava. Dizia que descansaria mais um dia. Esse dia virou uma semana. A semana virou um mês. Quando fui visitá-la, senti o cheiro forte de desinfetante no corredor. Ela estava sentada perto de uma janela. Havia uma manta azul sobre seus joelhos. Lúcia olhou para mim e disse: "Não foi a queda que me prendeu aqui, foi o medo da próxima." Aquela frase ficou comigo. Depois que quase caí na cozinha, procurei meu médico. Ele avaliou meus remédios, minha pressão, meus joelhos e minha circulação. Também me encaminhou para uma fisioterapeuta chamada Helena. Eu esperava que ela me entregasse uma lista enorme. Imaginei aparelhos, pesos e uma hora inteira de sofrimento. Helena me viu tentando levantar da cadeira. Depois perguntou: "Quantas vezes por dia o senhor pratica o movimento que quer preservar?" Eu respondi: "Levantar, faço quando preciso." Ela sorriu. "Esse é o problema. Seu corpo não precisa lembrar uma vez por semana. Precisa lembrar todos os dias." Foi ela quem me ensinou o princípio que sigo até hoje. Pouco tempo, movimentos simples, todos os dias. Gosto de pensar nas pernas como a estrutura de uma casa antiga. Uma casa velha não desaba de uma vez. Primeiro, uma dobradiça enferruja, depois, uma porta começa a agarrar. Uma parede perde firmeza, o piso fica inseguro. Com as pernas acontece algo parecido. Os músculos são como pilares. As articulações funcionam como dobradiças. Os nervos são como a fiação que leva à ordem. E o equilíbrio é o nível que mantém a casa em pé. Se uma parte deixa de ser usada, ela não melhora descansando para sempre. Ela precisa de manutenção, com cuidado, sem violência, mas com frequência. Minha rotina começa com a cadeira. Uma cadeira firme, sem rodinhas. Sem almofada muito mole, eu a coloco encostada na parede para que não deslize. Durante o primeiro minuto, pratico sentar e levantar. Coloco os pés na largura dos quadris. Levo o tronco um pouco para a frente. Empurro o chão com os pés, levanto. Depois sento devagar. Quando comecei, precisava usar as duas mãos nos braços da cadeira. Helena me disse que não havia vergonha nisso. Apoio não é fracasso. Apoio é uma ponte. Eu fazia apenas 3 repetições e descansava. Minhas coxas queimavam. Meu coração acelerava. Eu pensava que estava em péssima situação. E estava mesmo. Mas não precisava me humilhar por isso. Precisava começar do ponto onde meu corpo estava. Com o tempo passei a usar apenas uma mão. Depois encostava os dedos. Meses mais tarde consegui levantar sem apoiar as mãos. Esse movimento fortaleceu justamente aquilo que eu mais precisava para continuar independente. Levantar da cama, sair do vaso sanitário, erguer-me da poltrona, entrar e sair de um carro. É o pilar principal da casa. Agora preciso fazer uma pausa séria. O exercício parece simples, mas nem todo mundo deve começar sozinho. Se você sente tontura ao levantar, teve queda recente, cirurgia, dor forte, falta de ar, dor no peito, fraqueza de um lado do corpo ou usa medicamentos que alteram sua pressão, converse com um médico ou fisioterapeuta. Use apoio. Peça para alguém ficar perto. Eu não parei remédios, não mudei doses, não ignorei orientações. Estou compartilhando minha experiência, não substituindo o cuidado profissional. No segundo minuto, fico atrás da cadeira e seguro o encosto. Subo os calcanhares. Depois desço lentamente. No começo eu fazia 8 vezes. Hoje faço mais, mas não conto com obsessão. Meu objetivo não é bater um recorde. É acordar a panturrilha. A panturrilha ajuda a sustentar o corpo e participa do movimento do sangue nas pernas. Dentro da nossa casa antiga, ela é como uma pequena bomba no porão. Quando fica parada demais, tudo parece pesado. Quando trabalha, ajuda a manter o sistema ativo. Eu cometia um erro. Subia rápido e despencava o calcanhar no chão. Helena me corrigiu. Subir é importante. Descer com controle também.
Foi difícil aceitar. A gente gosta de terminar logo, mas o controle na descida ensinou minhas pernas a não abandonarem o movimento pela metade. Depois de 2 semanas, percebi que conseguia ficar mais tempo na pia lavando louça. Não foi uma transformação espetacular. Ninguém tocou música. Nenhuma luz apareceu no céu. Apenas terminei os pratos sem precisar sentar. Para mim, aquilo foi esperança. Meu neto Pedro é quem coloca a câmera para eu gravar. Ele disse que eu deveria pedir para você se inscrever no canal. Eu disse que, aos 101 anos, já não gosto de pedir favores. Ele respondeu: Vovô, o senhor pede para eu alcançar o pote de biscoitos toda semana. Então está bem. Caso estas histórias estejam ajudando, inscreva-se. Assim, Pedro talvez pare de dizer que entende mais de internet do que eu. No 3º minuto, continuo segurando a cadeira e faço o contrário. Mantenho os calcanhares no chão e levanto a ponta dos pés. Esse movimento parece insignificante. Eu também pensei assim, mas ele trabalha a parte da frente da perna. Essa região ajuda a levantar o pé durante a caminhada. Quando ela enfraquece, a ponta do pé pode raspar no chão e um pequeno tapete passa a parecer uma armadilha. No início, eu quase não conseguia levantar os dedos. Meu pé direito subia menos. Eu ficava irritado. Tentava compensar inclinando o corpo para trás. Helena mandou que eu parasse. A casa antiga não fica mais segura quando empurramos uma parede para corrigir outra. Ela me orientou a fazer movimentos menores, sem jogar o corpo, sem prender a respiração. Durante algum tempo, encostei as costas levemente na parede. Fazia 6 ou 8 repetições. Depois descansava. O primeiro resultado apareceu quando deixei de arrastar tanto o chinelo no corredor. Minha filha percebeu antes de mim. Ela perguntou: O senhor comprou chinelos novos? Eu respondi: Não, acho que aprendi a usar os velhos. O 4º minuto é a marcha parada. Seguro a cadeira ou fico ao lado de uma bancada. Levanto um joelho, depois o outro, sem pressa. Não preciso erguer até a cintura. Levanto apenas o suficiente para tirar o pé do chão com controle. Esse minuto trabalha coordenação, força e mudança de peso. Quando caminhamos, o corpo passa de uma perna para a outra. Parece automático. Até o dia em que deixa de ser. Na casa antiga, esse movimento testa se o piso, os pilares e a fiação conseguem trabalhar juntos. No começo, eu olhava para os pés. Helena me ensinou a olhar para a frente, primeiro com apoio firme, depois com a mão mais leve. Ela dizia: os olhos também participam do equilíbrio. Eu pratiquei perto da pia porque havia uma bancada dos 2 lados. Não recomendo fazer isso perto do fogão aceso. Aprendi essa parte por conta própria, depois de quase encostar a manga numa panela. Eu fazia 20 passos pequenos. Quando cansava, parava. Em alguns dias, meu lado direito parecia mais lento. Em outros, eu estava mais firme. O corpo não é uma máquina nova. Há manhãs boas. Há manhãs teimosas. O importante é não transformar um dia ruim numa desculpa para abandonar todos os outros. O 5º minuto é o mais cuidadoso. Pratico equilíbrio com os pés mais próximos. Fico atrás da cadeira. Seguro com as 2 mãos. Aproximo um pouco os pés. Não preciso encostar completamente. Fico ali por 10 segundos. Respiro. Depois afasto novamente. Quando isso ficou seguro, passei a usar apenas uma mão. Mais tarde, apenas as pontas dos dedos. Em alguns dias, ainda seguro com firmeza. Isso não me incomoda. A velhice ensina uma verdade que a juventude demora a aceitar. Progresso não anda sempre para a frente. Às vezes ele avança. Às vezes espera.
Às vezes volta um passo para não cair três. Esse último minuto treina o nível da nossa casa. Não fortalece apenas um músculo. Ensina o corpo a perceber onde está. Pés, tornozelos, olhos, ouvido interno e cérebro trocam informações o tempo todo. Quando uma dessas mensagens chega atrasada, o corpo pode oscilar. Por isso faço tudo perto de um apoio. Nunca fecho os olhos. Nunca pratico em piso molhado. Nunca tento impressionar ninguém. Caso você conheça alguém que começou a se apoiar nos móveis para atravessar a sala, compartilhe este vídeo. Não para assustar essa pessoa, para lembrá-la de que pequenos movimentos podem ser discutidos com um profissional e adaptados com segurança. Minha rotina inteira fica assim: 1 minuto levantando e sentando, 1 minuto elevando os calcanhares, 1 minuto elevando a ponta dos pés, 1 minuto marchando sem sair do lugar, 1 minuto treinando equilíbrio com apoio. 5 minutos. No começo eu não fazia o minuto completo, fazia 20 segundos. Descansava, voltava. O relógio marcava 5 minutos, mas parte desse tempo era de pausa. Isso também conta. Depois de 10 dias, não notei quase nada. Depois de 3 semanas, levantar da cadeira parecia um pouco menos pesado. Após 2 meses, parei de usar as duas mãos todas as vezes. Por volta do 4º mês, caminhei até a esquina sem aquela sensação de que minhas pernas estavam vazias. Não fiquei jovem. Não corri. Não pulei. Apenas comecei a confiar novamente no próximo passo. Depois houve uma fase em que parei de melhorar. Durante quase 6 semanas, parecia que nada mudava. Fiquei desanimado. Comecei a pular dias. Dizia que 5 minutos não fariam diferença. Foi então que Helena me perguntou: o senhor está treinando as pernas ou está negociando com a preguiça? Eu respondi que na minha idade preguiça se chamava prudência. Ela riu, mas eu sabia que ela tinha razão. Retomei a rotina. Também percebi que passava horas sentado depois dos exercícios. 5 minutos não anulam um dia inteiro de imobilidade. Comecei a levantar mais vezes. Caminhava até a janela, regava um vaso, guardava uma xícara, dava uma volta pela casa. Pouco movimento espalhado ao longo do dia. A casa antiga precisava de manutenção frequente, não de uma reforma seguida de abandono. Agora vem a parte que prometi contar. Tudo o que expliquei até aqui importa, mas não é a história inteira. Os 5 minutos talvez representem 30% do que mudou em mim. Os outros 70% foram mais silenciosos. Eu precisava parar de viver como alguém que estava apenas esperando perder o restante da independência. Depois da morte de Amélia, comecei a ter medo de tudo. Medo de cair. Medo de adoecer. Medo de incomodar meus filhos. Medo de morrer sozinho. Esse medo piorava meu sono. Quando eu dormia mal, acordava sem vontade de me mexer. Comia qualquer coisa. Adiava os exercícios. Recusava convites. Depois passava o dia mais fraco e mais preocupado. Era um círculo. Comecei a rezar todas as manhãs. Não para pedir um corpo de 30 anos. Isso seria pedir demais até para o céu. Eu rezava para ter serenidade, para cuidar do que ainda podia controlar e entregar o restante. Eu podia fazer meus 5 minutos, podia tomar meus remédios corretamente, podia aceitar ajuda sem entregar toda a minha autonomia, podia manter o chão seco, podia retirar tapetes soltos, podia telefonar para alguém. O que eu não podia era garantir que nunca cairia. A paz começou quando parei de exigir garantias. Também havia uma mágoa antiga.
Meu filho Paulo e eu ficamos quase 3 anos conversando apenas o necessário. Ele queria que eu vendesse a casa depois que Amélia morreu. Eu interpretei aquilo como uma tentativa de controlar minha vida. Disse coisas duras. Ele também disse. Passamos aniversários sentados na mesma mesa, falando sobre o tempo. Uma tarde, encontrei uma caixa de ferramentas que Paulo tinha me dado quando era jovem. A alça estava gasta. Lembrei de quando ele tinha 8 anos e ficava ao meu lado enquanto eu consertava a porta do quintal. Telefonei. Não fiz um discurso, apenas disse: Filho, acho que confundi sua preocupação com desrespeito. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu: E eu confundi seu medo com teimosia. Não resolvemos tudo naquele dia. Perdão não é apagar o que aconteceu. É parar de obrigar o corpo a carregar a conversa todos os dias. Fomos nos aproximando devagar, como minhas pernas, com apoio, com pausas, sem fingir que nunca doeu. Mas a mudança mais forte veio quando voltei a me sentir necessário. Houve um período em que eu acordava e pensava que ninguém precisava de mim. Meus filhos tinham suas famílias, meus netos tinham trabalho, a casa parecia grande demais. Então minha bisneta Clara começou a me visitar às quartas-feiras. Ela precisava fazer um trabalho escolar sobre histórias de família. Sentou na cozinha com um caderno amarelo. Perguntou como eu conhecia Amélia. Contei. Na semana seguinte, ela voltou. Depois quis aprender a fazer o pão de milho que Amélia preparava. Comecei a separar os ingredientes antes de Clara chegar. Para alcançar a tigela, eu precisava levantar. Para pegar o fubá, caminhava até o armário. Para limpar a mesa, permanecia alguns minutos em pé. Para recebê-la, eu queria estar descansado e bem vestido. Propósito, cria uma razão para sair da cama. Sair da cama cria movimento. Movimento melhora o apetite. O apetite ajuda a gente a comer melhor. O corpo cansado de maneira saudável dorme melhor. E quem dorme melhor tem mais força para repetir tudo no dia seguinte. Foi assim que percebi algo. Eu não estava protegendo minhas pernas apenas para mim. Eu queria continuar em pé quando Clara entrasse pela porta. Queria ensinar mais uma receita, contar mais uma história, regar as plantas com ela. Ser útil fez com que eu cuidasse melhor de mim. Talvez você pense que já está velho demais para começar. Não está. Talvez não consiga fazer os 5 movimentos. Comece com um. Talvez não consiga completar 1 minuto. Faça 10 segundos. Talvez precise das 2 mãos. Use as 2. Talvez precise de supervisão. Peça. Começar pequeno não diminui sua coragem. Mostra que você respeita o próprio corpo. Eu quero isso para você. Quero que você se levante com um pouco mais de confiança. Quero que atravesse sua casa sem transformar cada móvel num corrimão. Quero que permaneça no seu lar, do seu jeito, pelo maior tempo possível. Não prometo que 5 minutos resolverão tudo. Não resolveram tudo para mim. Mas eles me deram uma maneira simples de dizer ao corpo: ainda precisamos dessas pernas, todos os dias, sem violência, sem pressa, sem abandonar. Amanhã de manhã vou colocar minha cadeira perto da parede. Vou levantar e sentar. Vou subir os calcanhares, erguer os dedos, marchar e ficar alguns segundos com os pés próximos. Depois vou preparar café, abrir a janela e olhar se o pão já chegou ao portão. Tenho 101 anos. Não venci o envelhecimento. Apenas aprendi a trabalhar com o meu corpo, em vez de tratá-lo como um inimigo. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que esteja perdendo a confiança nas próprias pernas.
E deixe nos comentários seu primeiro nome, sua idade e de onde está assistindo. Conte também qual desses 5 movimentos você gostaria de conversar com seu médico ou fisioterapeuta antes de começar. Pedro lê os comentários para mim. Eu também leio alguns, quando ele aumenta as letras do computador e para de reclamar que estou apertando o botão errado. Talvez a gente não possa escolher quantos anos ainda teremos, mas podemos escolher o que fazer com os 5 minutos de hoje.